Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levá-lo. Se Cristo comigo vai, eu irei. Cumprimento a todos com a doce paz de Cristo, neste vídeo que eu resolvi gravar para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus e também algumas experiências, que eu tive no decorrer da minha caminhada, começando aqui a falar, para todos vocês que eu tive um tempo afastado dos caminhos do Senhor, quase um ano, foram quase um ano fora da presença de Deus, mas eu me afastei mesmo assim de verdade, tive no mundo, no vício, e com a graça de Deus e a sua bondade e misericórdia, que é infinita, Deus tem me concedido uma nova chance de estar na sua presença, e também algumas pessoas que Deus tem usado para nos ajudar a estender a mão, para a gente poder sair do caminho da perdição a qual nós estávamos vivendo. Que a gente sabe que quando uma pessoa ela se afasta dos caminhos do Senhor, e para ela retornar, é preciso muita força de vontade, determinação e foco. Então, eu quero aqui contar um pouco da minha experiência de vida e com embasamento na palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, uma palavra muito bem conhecida, e o versículo 11 em diante, não vou ler todo o texto, mas aqui a história vai falar do filho pródigo, uma parábola muito bem conhecida, aonde expressa o verdadeiro amor de um pai por um filho. Na verdade, aqui Jesus ele usa os acontecimentos ou uma parábola no sentido humano para poder então falar algumas verdades espirituais acerca do reino de Deus. Existem duas diferenças de uma pessoa quando ela se afasta de Deus: o desviado e o apóstata. O desviado, ele tem volta, ele tem retorno. Uma pessoa que se desviou porque aconteceu algo grave na sua vida, ou se entristeceu, ou teve uma decepção até com irmãos da igreja, ou com pastores, enfim, ou problema na família, a pessoa se enfraquece, ela deixa de confiar no Senhor e ela acaba caindo em tentação, e dali ela vai se afundando cada vez mais e ela vai se afastando do Senhor e fica difícil de ela ter um retorno. Mas ao mesmo tempo que ela está afastada dos caminhos do Senhor, ela ainda respeita, tem temor, crê, não nega as verdades bíblicas, e só que ela não tem força para voltar. Esse é o desviado tem volta. A única coisa que não tem volta, para quem se afasta do caminho do Senhor, é quando a pessoa ela chega num ápice de uma apostasia consumada. Isso o autor aos Hebreus fala no capítulo 6, do versículo 4 ao 6, que aqueles que uma vez foram iluminados, conheceram os dons celestiais, os poderes do mundo vindouro, depois caíram, é impossível que sejam renovados para o arrependimento, porque estão crucificando o Filho de Deus, de novo, novamente, E também a Bíblia diz, se a pessoa continuar no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Então ali é a pessoa que se apostatou da fé, ela negou o poder de Deus, ela zomba, ela blasfema, ela se torna uma pessoa, se torna um ateu, enfim, nega mesmo. Esse é o apóstata. Então esse não tem volta. Mas o desviado, eu quando estava no mundo, as pessoas pregavam para mim, oravam por mim, e eu ouvia a oração, eu tinha temor, eu tinha respeito pelas coisas de Deus, Então Deus teve misericórdia de mim, e graças a Deus eu estou tendo força para voltar para o mesmo estágio espiritual que eu estava antes, o mesmo nível espiritual que eu tinha antes, Deus está me dando força
porque Deus é rico em misericórdia. Né? Como eu falei para vocês, eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? Fiquei quase 1 ano afastado. Hoje, né, graças a Deus, eu estou me reerguendo aos poucos, né? Não, é um processo difícil, tem que ter força de vontade, né? Muita força de vontade, porque quando a pessoa ela chega a cair, é difícil de se levantar, muito difícil mesmo. Tem que ter ajuda, tem que ter alguém intercedendo, tem que ter alguém estendendo a mão. Não se deve ter pessoas, né, julgando, apontando, lançando maldição, como muitas das vezes acontece, porque eu vim de uma igreja assim, e eu sou um ex-assembleiano, né? Eu quero contar um testemunho. Né? Eu sou um ex-assembleiano, né? Não frequento mais essa igreja, estou em uma outra igreja, uma igreja abençoada, graças a Deus, acolhedora, mas não estou aqui para criticar a igreja nenhuma, não estou aqui para falar mal, não tenho nada contra a Assembleia, porque dentro dessa igreja tem pessoas de Deus, tem um remanescente, mas o sistema dela tem matado muitas pessoas, né? Jogado muitas pessoas no mundo. Então, eu vou ler uma palavra que diz assim, ó, né? Jesus continuou, capítulo 15, versículo 11 de Lucas. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da herança que me pertence, e o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse, quantos trabalhadores meu pai tem em abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Então levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. Vou ler só até aqui para não ficar muito extenso o vídeo. Nós vemos aqui que o filho pródigo, ele estava na casa do pai, estava insatisfeito, né, na casa do pai. Ele pediu a sua parte dos bens materiais, desperdiçou lá no mundo lá fora. Quando ele caiu em si, ele voltou para a casa do pai. E nós vamos fazer aqui uma observação, que quando o pai recebe o filho de volta aos seus braços, a Bíblia não relata que o pai jogou na cara do filho dizendo assim, ó, tu foi um desobediente, tu foi um irresponsável, né? E eu vou te acolher, né? Porque eu tô com pena de ti e vai ser assim, assim e assim aqui. Não, o pai não fez isso. O pai recebeu de braços abertos, né? Não julgou o filho, não condenou, não repreendeu e preparou uma festa. Preparou a melhor comida da festa. Mataram o novilho mais gordo que tinha na festa, né? Para fazer a festa, no caso. E o irmão mais velho se queixou e ficou irado com aquilo ali. Então, é o que acontece hoje em muitas igrejas. A pessoa se afasta, aí a pessoa retorna, Deus acolhe de volta, Deus recebe de volta, mas aqueles que se dizem irmãos, que estão na igreja, criticam você, jogando na sua cara, porque você foi para o mundo, fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo. Sendo que o nosso Deus é misericordioso, e a Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A pessoa se arrependeu, retornou novamente, né? Deus concedeu uma segunda chance. Ninguém tem o direito de apontar para aquela pessoa que está retornando novamente, porque se levantar novamente e retornar para o Senhor é uma tarefa difícil. Tem que ter muita força de vontade. Por isso eu digo para você, ouvinte, você que está na igreja, você que está firme, já tem anos de caminhada e pensa em desistir, não saia da presença de Deus. Não saia, porque você pode sair e correr o risco de não voltar nunca mais, né? E ainda perder a salvação. Então, né, voltando aqui ao assunto, eu sou um ex-assembleiano. Eu fui obreiro, fui presbítero, cuidava de igreja, né? Procurava pregar a palavra de Deus como ela é. E eu sofri muitas perseguições nesse ministério, porque a teologia desse ministério, a doutrina que esse ministério prega,
né, muitas coisas não estão condizentes com a Bíblia. Existem erros teológicos graves. E quando a gente procurava pregar a palavra de Deus como ela é, a gente sofria essas perseguições, né? A gente pagava um preço muito caro por querer servir a Deus, porque existem dois tipos de igreja na Terra. Existe a noiva do Cordeiro, a noiva, né? E tem a igreja sistema, né? Que é o ministério que se compromete com a política, que se compromete com as coisas da terra, se compromete com tantas coisas, né? É aquele negócio, venha a mim o meu reino e o reino de Deus que fique de lado. É isso que acontece. Eu fiquei 8 anos nessa igreja, 8 anos, né? Nesse ministério. Como eu falei, não tenho nada contra, não estou aqui para criticar a igreja nenhuma, mas eu vi muita coisa errada, muita coisa que não condiz com a Bíblia. Ao mesmo tempo que eles querem fazer missões lá na África, lá não sei aonde, do outro lado do mundo, existem muitas pessoas que estão dentro dessa igreja que estão morrendo espiritualmente, né? Estão morrendo, estão se afastando da igreja. E quando eu estava nesse ministério que aconteceu algo grave na minha vida, em relações familiares, né? Não veio quase ninguém estender a mão. Não vou desconsiderar, veio uma pessoa só ou 2 pessoas que veio estender a mão para poder me ajudar e para poder trazer palavras de fortalecimento. Porque quando eu estava à beira de eu cair na fé, né? Fora também as profecias, né? O meio pentecostal, né? Que é uma heresia, muita coisa antibíblica e muitas profecias que não se cumpriram na minha vida, né? Muita mentira que não se cumpriu, né? Então tudo isso me encorajou a sair desse sistema, né? E hoje ser uma pessoa que segue a Cristo, que tem Cristo como pastor, meu pastor, que nada, não deixa me faltar nada. Quando eu estava no mundo, profetizaram para mim que eu ia morrer, que eu ia me matar, que eu ia botar uma corda no meu pescoço e me enforcar, e graças a Deus eu estou aqui novamente, estou aqui vivo, estou aqui, né, me reerguendo, animado, pronto para servir a Cristo como eu servia antes, com fervor, com coragem, com entusiasmo. Então, quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, sendo que eu ainda era assembleiano, né, eu comecei então a sair, comecei a ir para os bares, mas escondido, sem deixar furo nenhum. Comecei a fazer isso, né? E nisso não veio um profeta, né, das revelações, das adivinhações, bater na porta da casa onde eu estava residindo e me entregar uma revelação assim, ó. Meu nome é Fernando, né? Irmão Fernando, eu estava orando por ti, e eu tive uma visão tua assim, que tu tá no mundo. Tu confirma para mim? Eu ia dizer para a pessoa, cara, é de Deus que está entregando, é verdade. Não comentei nada com ninguém. Enquanto eu estava no pecado, escondido, né, não veio ninguém me entregar uma revelação, não veio ninguém me entregar uma profecia de conserto, não veio ninguém. A partir do momento que eu me declarei, que eu confessei que eu estava já no mundo, que eu estava desviado, que eu estava bebendo, que eu estava com os amigos do mundo, com as amizades do mundo, no bar bebendo, aí começou a vir as profecias. Que Deus ia cobrar de mim, que Deus ia pesar a mão, que eu ia me matar, que eu ia acabar me suicidando e um monte de coisa, que eu até tive que pegar o meu celular e bloquear um monte de gente. Bloquear, cortar, né? Porque a gente, quando está desviado da fé, né, que é um acidente que acontece, porque assim, eu acredito que ninguém se desvia do caminho do Senhor de graça, né? É claro que isso diante de Deus não tem justificativa. Não existe uma justificativa para a gente se desviar, porque a gente tem que seguir a Cristo, custe o que custar, nem que custe a nossa própria vida, nem que custe a nossa própria família, nem que custe o nosso bolso, o nosso financeiro, nós temos que servir a Cristo. Mas por fraqueza, né, por revolta, porque eu olhei para o homem, né, na verdade, quem está à frente da obra, em vez de ser exemplo, demonstrar amor, né, são um bando de arrogante, né, fazem acepção de pessoa, quem dá o dízimo maior, né, é o cara, e quem não dá é deixado de lado, acepção de pessoa. Quem tem posição na sociedade, né, municipal, eles elevam. E quem não tem nada, quem é uma simples pessoa comum, eles descartam. Né? Aconteceu algo grave comigo, em questões familiares, em questões matrimonial,
e depois que aconteceu isso, me descartaram de lado, me deixaram de lado, eu fiquei sem casa para morar, estava morando de favor, estava no vício, né? E no fim, né, a gente não ouviu uma palavra de incentivo, de apoio, uma visita dos líderes. O que eles faziam? Bisbilhotavam minha rede social, bisbilhotavam o meu WhatsApp, meus status que eu postava, né? Porque tudo que eu fazia no mundo eu postava, e aquilo ali servia de alimento, de munição para eles. Aí, né, nisso então vinha as profecias e tal, só que eu nunca dei bola. Profetizaram uma coisa que não se cumpriu, e depois daquilo que não se cumpriu, eu botei na minha cabeça, eu não creio mais nessas coisas, porque a verdadeira profecia está aqui, ó, na palavra. Isso aqui é a profecia selada, né? A verdadeira profecia é a palavra. Jesus diz, e conhecereis a verdade vos libertará, e que no final dos tempos existiriam numerosos falsos profetas. E esses falsos profetas estão dentro do meio pentecostal, certo? Se você quer que Deus fale contigo, dobra o teu joelho, 1 hora de joelho e um louvor. E quando tu completar 1 hora que você entregar tudo para Deus, você diz assim, Senhor, fala comigo através da tua palavra. Você abre a Bíblia em qualquer página, qualquer capítulo e versículo, ali vai estar a mensagem que Deus tem para ti. Então, assim, eu fiquei 8 anos no meio pentecostal, né, sendo enganado por falsas revelações, falsas profecias que não se cumpriram, né? E eu estou aqui vivo para a glória do Senhor. Quando eu me afastei do Evangelho, fiquei um tempo afastado, que eu fui para o mundo, que eu fui para o vício, eu recebi algumas profetadas e graças a Deus não se cumpriu. Uma é que Deus levantou um exército para orar por mim. Porque quando uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, se não tiver ninguém intercedendo, né, eu digo porque eu reconheço o poder da oração, a pessoa não tem força de voltar, né? Aí quando a pessoa volta para a igreja, graças a Deus, né, eu tô num outro território, né? Porque se eu estivesse lá naquele território de lá e voltasse para lá, eu já ia ser a Maria Madalena da história, né? Mas eu estou num lugar bom aqui, né? Deus levantou pessoas para me ajudar, para estender a mão, né? Financeiramente, espiritualmente, em tudo. E para honra e glória do Senhor, né? A cada dia que passa, eu vou me sentindo mais fortalecido, né? Porque a única coisa que preenche o nosso vazio é a presença de Cristo. E quando eu me deparei com problemas sérios, né, eu tentava preencher meu vazio com a bebida, né, com o consumo do álcool, né, e a gente vê que não leva a lugar nenhum, estraga a nossa saúde, acaba com a nossa moral, e a gente dá mais munição para o diabo, né, lançar palavras ofensivas e negativas contra a nossa vida. Mas para a honra e glória do Senhor, né, eu creio que uma dessas pessoas que me criticaram está assistindo esse vídeo, né? A única coisa que eu tenho a dizer é que a cada dia que passa, né, eu estou ficando de pé na presença do Senhor. E está sendo uma coisa tão natural, que eu não cheguei a falar assim, ó, hoje eu vou voltar para os caminhos do Senhor, né, a partir de hoje eu vou parar com tudo, não. É um processo, é o trabalhar de Deus. Porque, meu amado, se for da nossa própria força, a gente não consegue voltar. Se for da nossa própria força, com as nossas próprias pernas, a gente não consegue. Porque quando você se afasta do caminho do Senhor e você se depara com o mundo, a barreira espiritual, a força maligna espiritual é um bloqueio tão forte, que você quer ir para a igreja, você quer voltar, mas você não consegue. Mas graças a Deus, né? Em relação à minha vida, um exército estava intercedendo por mim. Cristãos verdadeiros, piedosos, que estão nesse ministério que eu saí, Assembleia de Deus. Que estão ali, que são remanescentes, porque nessa igreja tem remanescente. Mas como eu fui obreiro desta igreja e procurava fazer o certo, procurava pregar a palavra como ela é, eu sofri muitas hostilidades, né? Aconteceu problemas, né, pessoais e eu fui descartado, né? E fora as outras coisas que eu não concordava, que eu vi ali dentro ali, que, né, é um ministério comprometido com o mundo, comprometido com as coisas da terra, com dinheiro, com política, com posição, com um monte de coisa. Enfim, é uma empresa. É uma empresa que você precisa produzir, você precisa fazer render, porque senão, né, se eu sou um pastor dali, um obreiro, e se eu não fizer de acordo com o sistema pede, né, simplesmente eu sou descartado e jogado para o outro campo. É assim que funciona. Eu sou um ex-assembleiano, né,
pretendo nunca mais frequentar um lugar desses, vou ser bem sincero, não frequento mais, a não ser que venha um anjo do céu com uma espada desembainhada e bota debaixo do meu queixo e diz assim, ó, volta para lá, que senão tu vai acontecer algo ruim contigo. Aí pode ser que eu volte, mas se depender de mim, né, ainda na terra tem igrejas que são comprometidas com o reino de Deus. Existem igrejas, ministério, que abraçam, que acolhem, que são verdadeiramente comprometidos com o reino de Deus. Que não acolhe você pelo que você tem, mas sim pelo que você é. Pelo valor que tem dentro de você, que é a sua alma. E custou preço de sangue. E muitos líderes não vê isso. Não vê o valor que tem dentro de você. Vê o valor naquilo que você tem de uma forma, né, como é que se diz? Financeiramente. Financeiramente. Então existem igrejas que acolhem você porque existe algo muito valioso dentro de você, que é a tua alma. Você pode juntar os tesouros do mundo todo, do mundo inteiro. Toda a economia não é o suficiente para comprar a tua salvação, a não ser o sangue de Jesus, que é precioso, que diz o apóstolo Pedro. Não fostes com prata e ouro que fostes resgatado da vossa maneira de viver, mas com precioso sangue como o de um cordeiro sem mácula. Pedro ele fala sobre isso. Só que muitos não enxergam. Eles dão valor pelo que você tem, né? Em bens materiais, em questões financeiras, mas não dão valor por esta alma que está dentro de você. E uma coisa assim que eu acredito, quem é escolhido de Deus, quem é escolhido, predestinado, eleito, a pessoa pode até se desviar. Mas Deus ele não perde a alma, porque Deus ele cria situações para a pessoa voltar. Ou um acidente, se a pessoa teimar, um acidente, ou ir para um leito com enfermidade, ou ir para uma cadeira de roda. Nem que Deus permita isso, mas ele não vai perder a tua alma. Foi como aconteceu comigo. Eu pensava que eu não ia mais conseguir voltar para a igreja. Eu pensava. Porque eu estava me afundando cada vez mais. Né? Porque quando a gente está no mundo, a gente tem prazer de estar no mundo. O mundo oferece coisas que são prazerosas, que satisfaz. Né? Quando a gente está no mundo, não tem dia ruim, a gente acorda cedo, a gente acorda feliz, vai trabalhar, né? Pensando no final de semana com os amigos, pensando na noite com os amigos, a gente vai trabalhar contente, mas com a cabeça nisso. Por isso que não tem angústia. Eu, quando eu fiquei esse tempo no mundo, não tinha angústia, não tinha tempo ruim, não reclamava de nada, para mim tudo era bom. Acordava de manhã cedo empolgado, né? Trabalhava com garra, com vontade. Foi só a gente volta para os caminhos do Senhor, parece que vem um peso, vem um fardo, né? Vem uma retaliação espiritual, vem aquele nó na garganta, assim, ó, parece que a nossa garganta assim, tem uma coisa entalada aqui, né? É a porta estreita, é o caminho estreito, né? O caminho do Senhor, a gente passa por ele, mas muitas das vezes gemendo e agonizando. Mas lá na frente nós vamos encontrar pastagem, nós vamos encontrar águas cristalinas. Nós vamos encontrar vida eterna lá na frente. Agora está sendo ruim. É sofrimento. Né? É jugo pesado, que muitas das vezes nos sobrevém a carga infernal que vem para nos tirar da presença de Deus. Né? Mas nós temos que aguentar. Né? Não há justificativa de nós se afastarmos dos caminhos do Senhor. Diante de Deus não há. Por mais que a coisa esteja feia, por mais que a coisa esteja crítica, por mais que aconteça algo algo que seja um desastre na nossa vida. Custe o que custar, nós temos que ficar na presença de Deus. Porque humanamente falando, se eu ver alguém se afastar dos caminhos do Senhor, por uma ocasião, por um motivo que aconteceu, eu como ser humano eu vou te entender. Não, eu te entendo porque eu já passei por isso, eu já me desviei, sei como é que é, e eu vou abraçar o desviado com toda a minha força, eu vou dizer que Jesus ama ele, não vou julgar, não vou condenar, porque eu entendo, eu sei o que é um vento forte que derruba muitas das vezes a gente, porque a gente às vezes não está orando o suficiente, não está jejuando o suficiente, não está lendo a palavra de Deus o suficiente, né? Porque quando a coisa começa a apertar, aí nós temos que buscar muito. E eu comecei a relaxar, comecei a olhar para o vento, comecei a olhar para as críticas, comecei a olhar para o homem, para o desprezo do outro, para o desprezo do fulano da família, do fulano da igreja, pelo que aconteceu até no meu relacionamento matrimonial, comecei a olhar para essas coisas, endividado, né? Comecei a me desesperar, comecei a surtar e fui procurar, né, como é que se diz, ficar calmo, me relaxar em outra coisa, né? Então assim, se eu ver um desviado, assim, ó, eu como ser humano, de carne e osso, pecador, falho, eu vou te entender.
Só que perante Deus não há justificativa. Perante Deus. Mas ainda bem, para nós encerrar aqui, ainda bem que o nosso Deus é misericordioso. Ele é o Deus da primeira chance, da segunda chance, né? Nosso Deus é de infinita bondade e misericórdia. E para encerrar a mensagem, lá em Provérbios, Salomão, ele escreve assim, não estou lembrado do capítulo e do versículo, mas ele diz assim, ó, aquele que encobre a sua transgressão não prospera, mas aquele que confessa e deixa e abandona, alcança misericórdia. Você que está me assistindo, talvez você esteja vivendo uma vida no pecado, nos prazeres da carne, no vício do cigarro, da droga ou da bebida, da prostituição, da pornografia, né? Te aconselho, faça um concerto com Deus. Confesse os seus pecados. Procure um líder que tenha visão espiritual, um líder que vai te levantar, não um líder que vai te abater, como muitos fazem. Você vai lá, confessa para o líder, você tem boa intenção de querer participar, de querer entrar como membro da igreja, limpo, santificado, perdoado, mas em vez de eles te falar palavras que te levantam, eles vão lá e te matam mais ainda. Procure um líder espiritual, amoroso. Confessa para Deus e busque ajuda. Se você confessar e tomar uma iniciativa, uma posição, e não praticar mais os mesmos erros, eu tenho certeza que Deus vai te perdoar, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. É igual a história do filho pródigo. O filho voltou para a casa do pai, o filho estava no pecado, estava no lamaçal, estava lá tratando de porco, né? Porque porco na Bíblia é um animal imundo, ou seja, ele estava na imundícia. Ele reconheceu, voltou para a casa do pai, o que o pai fez? Acolheu de volta o filho. O pai não julgou, o pai não criticou, o pai não castigou, o pai só disse assim, ô meu filho, tu estava morto e reviveu, tu estava perdido e foste achado. E é isso que Deus vai dizer para ti. Deus ele não vai te condenar. Ele vai pegar essa velha página de derrota, de desgraça, vai rasgar, vai jogar no mar do esquecimento, né? E ele vai fazer da tua vida, né, uma nova história de ti. Você está afastado? Ah, não tem solução. Tem solução. A não ser que você tenha blasfemado contra o Espírito Santo. A não ser que você tenha negado, né, de fato a Cristo, negado mesmo, e você virou um ateu, né, você se apostatou da fé, né, aí é perigoso, mas você está desviado, está no pecado, você crê na palavra, você quer voltar e não tem força, como era o meu caso. Eu dizia assim, hoje eu vou na igreja. Chegava no dia e não ia, porque uma barreira espiritual dos infernos me impedia de ir para lá. Aí eu combinava de ir na igreja, me ligava, vai ter um churrasco aqui na casa de um amigo aqui, vai ter, vem aqui tocar um instrumento aqui, vamos se alegrar, vamos comer uma carne, vamos tomar uma caipira, tomar uma cerveja. Quando marcava para ir no culto, aparecia. Eu acabava cedendo o convite do mundo e não ia para a igreja. Para ver como o mal ele trabalha. Né? Então, fica aqui essas palavras. Vamos fazer uma oração neste momento. Né? Vamos orar por você que está me assistindo. Quem sabe pode ter alguém aí que esteja afastado do Evangelho. E eu quero orar por você. Né? Porque Jesus ele espera. E a mensagem final é essa. Não deixe que o Espírito Santo cesse de lutar por você. Se você está vivo ainda, se você sente aquele cutucão no coração, é porque o Espírito de Deus está pelejando em teu favor. Só não deixe o tempo passar ao ponto de o Espírito de Deus cessar de lutar por ti, porque aí é perigoso, né? Porque nós corremos perigo, né? Botamos a nossa salvação em jogo. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu creio que através desse vídeo o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. Vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, neste momento, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo, por esta oportunidade de gravar este vídeo. Tu sabe que eu não planejei, Senhor, de fazer isso hoje. Não planejei, mas creio que tu direcionaste, Pai, a fazer este vídeo para alcançar, Senhor, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, e também aqueles que estão firmes, Pai, que nunca venham desistir, nunca venham se afastar, porque é muito difícil, Pai, a gente chegar no patamar que a gente chegou e se reerguer novamente. É difícil, tem que ter força de vontade, o mal, a força maligna é muito forte.
mas Tu és o Deus, ó Pai amado, que peleja por nós, Tu és o Deus que nos segura, nos sustenta, e eu tenho certeza, Pai amado, que o Senhor segura firme na nossa mão para que a gente não caia novamente. Então, neste momento, Pai, eu quero interceder, quero orar, e que este vídeo, Pai, que está sendo gravado, venha alcançar milhões de vidas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro também, Senhor, que venha alcançar e que o Teu nome venha a ser glorificado. Senhor, não faço isso para me exaltar, mas faço isso, Pai amado, apenas para glorificar o Teu nome e contar, Pai, um pouco da experiência, do que é uma pessoa estar afastada, Senhor, dos Teus caminhos, ó Pai amado. Porque muitas das vezes, ó Pai amado, em vez de nós focarmos em Ti, nós damos bola porque o homem pensa, fala, dos acontecimentos, semelhantemente a Pedro, Pai, quando andava sobre as águas. Ele olhou para o vento, ele estava andando até uma certa distância sobre as águas, mas veio o vento, ele começou a olhar para o vento, tirou o foco do Senhor e ele se afundou nas águas. E mesmo, Pai amado, ele se afogando, se afundando nas águas do mar, o Senhor foi lá, estendeu a mão e ergueu ele de volta. E deu ainda uma advertência, homem de pequena fé. E assim, Pai, que o Senhor faz. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Levanta aqueles, Senhor, que estão caídos. Aqueles, ó Pai amado, que foram rejeitados, que saíram da igreja, Pai, por conta de palavras ofensivas, desses mercenários que estão aí, Pai amado, na frente da Tua obra, Pai, que não tem amor pelas ovelhas, mas sim pelo que elas têm, pela lã e a gordura que elas têm. Por isso que a Tua palavra diz, ó Pai, ai dos pastores, que se apacentam a si mesmo e que não apacentam as Tuas ovelhas. Ovelhas que estão quebradas, aonde eles não ligaram. Ovelhas que estão desgarradas, que eles não vão buscar. Ovelhas que estão doentes e eles não curam, Pai amado. É o que diz a Tua palavra no livro do profeta Jeremias, né? Jeremias ou Ezequiel 34, é isso. Então, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Pai amado, neste momento, a Tua graça, a Tua presença, né? E fortalece essas vidas, ó Pai, porque nós estamos vivendo o tempo, Pai, em que o homem está se tornando amante de si mesmo. Tudo que o homem faz, tanto no meio religioso quanto no meio secular, é tudo pensando em seu benefício e não no benefício do próximo. Sim, meu Deus, meu Pai, se os homens agissem de uma outra forma, em benefício do próximo, nós teríamos um mundo diferente. Mas como a Tua palavra tem que se cumprir, Pai, é necessário que tais coisas aconteçam para que o justo se manifeste. Então, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, Deus abençoe a todos e espero que este vídeo venha edificar a tua vida. Amém?